Jesus nos alerta sobre, novamente, o perigo da aparência. Às vezes, vamos pensar um pouco na nossa vida. Às vezes falamos sim para Deus, com boca cheia, mas o coração vazio. Não acontece isso muitas vezes conosco? A gente promete fidelidade, mas na primeira oportunidade, nós seguimos a nossa própria vontade. Outras vezes, chegamos machucados, meio que confusos, cheios de história mal resolvidas, mas mesmo assim, a gente deixa que a graça nos mova. Deus prefere um pecador sincero a um santo de fachada. Olá, um bom dia, meus caros irmãos, queridas irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio. Quero desejar para vocês uma feliz, uma abençoada terça-feira da terceira semana do Advento. Hoje é 16 de dezembro. A gente vai agora escutar o Evangelho deste dia e depois a gente vai também acolher uma pequena reflexão desse Evangelho, para nos ajudar nesse nosso caminho de conversão, de preparação para o Santo Natal. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 até 32. Disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se para o outro filho e disse a mesma coisa. E este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. E então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Veja, caros irmãos e irmãs, Jesus nos apresenta hoje uma parábola bem conhecida da gente, mas que funciona como um espelho. Vamos usar essa imagem do espelho. E quando ele coloca um espelho diante de nós, ele deseja, claro, conversão e não curiosidade. 2 filhos, nos diz o Evangelho, recebem o mesmo convite para ir trabalhar na vinha. Um diz não, mas depois muda o coração e vai. O outro responde sim, mas não move um dedo. E desde o início, Jesus já provoca: qual deles fez a vontade do Pai? Jesus nos alerta sobre, novamente, o perigo da aparência. Às vezes, vamos pensar um pouco na nossa vida. Às vezes falamos sim para Deus, com boca cheia, mas o coração vazio. Não acontece isso muitas vezes conosco? A gente promete fidelidade, mas na primeira oportunidade, nós seguimos a nossa própria vontade. Outras vezes, chegamos machucados, meio que confusos, cheios de história mal resolvidas, mas mesmo assim a gente deixa que a graça nos mova. Deus prefere um pecador sincero a um santo de fachada. É bom a gente guardar isso. Deus prefere um pecador sincero do que um santo de fachada, de aparência. O Evangelho, ele revela que conversão exige coragem. Lembre que ontem eu já falava da coragem. Novamente aqui, a conversão exige coragem. Os pecadores
do tempo de Jesus não tinham uma reputação para defender. Por isso que eles aceitaram mudança. Já os fariseus tinham nome, prestígio, posição e, por isso, acabaram recusando a verdade. Ou seja, quanto mais máscaras a gente acumula, mais difícil fica a nossa conversão. Não tem como. Deus não pede máscara, gente. Ele pede coração aberto. Por fim, eu quero ressaltar ainda no Evangelho de hoje, nessa reflexão, que novamente nos chama para coragem, de fazermos o caminho de conversão. Jesus, ele nos convida a agir sem demora. E ele quer coerência. Quem crê, move o corpo e ouve, responde. E não obstante, quem acolhe a verdade transforma a agenda, as escolhas, os relacionamentos. Eu digo isso pelo seguinte, porque uma fé sem gesto, ela não passa de uma promessa vazia. Não basta a gente afirmar que nós somos justos. É preciso a gente demonstrar isso em ações bem concretas, que nós somos justos. E o Pai reconhece os seus filhos no trabalho da vinha, não no discurso da porta. Vamos guardar isso, gente, nesse nosso itinerário de conversão, de preparação para o Natal, de colocar o nosso coração em ordem, que a fé sem gesto não passa de uma promessa vazia. Que não basta a gente afirmar que nós somos justos, que a gente tem que demonstrar que nós somos justos através das nossas ações cotidianas. Vamos pedir nesse dia, de novo, coragem, para a gente fazer esse nosso itinerário de conversão. Que Santo Antônio nos ajude. Paz e bem. Até amanhã, quarta-feira.